Fala, investidor. Pessoal, as ações da Ferbasa elas vêm acumulando uma queda aqui de 21% nos últimos 6 meses. Entretanto, nós temos casas de análise apontando um preço justo para essa ação de R$ 78, o que nos daria um retorno aqui de praticamente 60% em cima da cotação atual desse ativo. Além disso, pessoal, nós temos grandes fundos comprados nessa ação. A gente está falando aqui de BlackRock, Vanguarda e principalmente aqui a Trígono Capital, que é um excelente fundo de investimentos e atualmente está detendo quase 13% das ações da Ferbasa. Pessoal, o que a Trígono, a Vanguarda e a BlackRock estão vendo de tão interessante na Ferbasa para fazer uma aposta tão grande nesse ativo? Bom, então nesse vídeo aqui eu vou destacar os dois principais pontos-chave no modelo de negócio da Ferbasa. Vou falar para vocês se eu considero que no preço atual essa ação ela pode ser uma oportunidade. Lembrando que a Ferbasa ela é uma excelente pagadora de dividendos. Se a gente olhar para a cotação atual e considerar o que ela pagou nos últimos 12 meses, a gente está falando aqui de um yield próximo de 8%. Pessoal, o nosso vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira delas eu vou destacar para vocês dois pontos-chave do modelo de negócios da Ferbasa para a gente tentar entender qual que é a importância estratégica dessa empresa para a sua carteira de investimentos de longo prazo. Na segunda parte, a gente vai dar uma olhada no resultado do segundo TRI, tentando entender por que essa margem EBITDA tem caído tanto nos últimos trimestres. A gente sabe que estamos falando aqui de uma commodity, então o ciclo de mercado ele acaba tendo uma importância muito grande. Com base nisso, a gente vai dar uma olhada aqui no ciclo do minério de ferro, que ele acaba impactando bastante os resultados da Ferbasa e tentar entender se isso seria uma oportunidade para investir na empresa a longo prazo. Se esse vídeo te ajudar para a análise desse ativo, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, deixe seu like aqui e também um comentário para falar o que você acha da Ferbasa para uma carteira de dividendos de longo prazo. Lembrando que nada do que eu disser aqui é uma recomendação para você comprar ou vender qualquer ativo. A nossa intenção é trazer informação relevante para você também realizar o estudo dessa ação. Pessoal, a Ferbasa atualmente está apresentando altíssimos níveis de eficiência e também de rentabilidade. Quando a gente olha para a margem líquida da empresa, a gente está falando de uma margem líquida de 30%, é realmente muito alta. Está falando de um retorno sobre o patrimônio líquido próximo de 30% e um ROIC de 23%. Olhando para esses indicadores, a gente percebe que tem gerado muito valor atualmente. Mas quando a gente faz uma análise horizontal da margem líquida, a gente percebe que essa margem ela acaba oscilando muito, tá? Principalmente porque a gente está falando aqui de um setor comoditizado. Então, em momentos no qual existe um ciclo de valorização do minério de ferro, a empresa vai apresentar resultados exuberantes. Entretanto, quando vem um ciclo de desvalorização, automaticamente essas margens se comprimem muito. Outro ponto interessante da Ferbasa é que a gente está falando aqui de uma small cap com valor de mercado aqui de 4,5 bilhões e uma empresa que atualmente tem trabalhado sem dívidas. Então, o patrimônio líquido da empresa é 3 bilhões e atualmente ela tem um caixa de quase 700 milhões. Tá? Outro ponto interessante da Ferbasa, pessoal, é que ela é uma empresa que costuma ser uma boa pagadora de dividendos. A empresa remunera os seus investidores 4 vezes ao ano. Então, ela paga em janeiro, junho, setembro e dezembro. Então, é aquela ação que volta e meia está fazendo pingar ali um dividendo na sua conta da corretora, te permitindo aqui investir em outras ações ou reaplicar os dividendos nela mesma. Pessoal, a Ferbasa ela entrega para o mercado uma diversidade de ligas metálicas, sendo que dessas ligas aqui, os carros-chefes da empresa são, na verdade, o ferro cromo e o ferro silício. E essas ligas metálicas aqui, elas têm uma importância estratégica para o desenvolvimento da economia global. Elas são muito mais sofisticadas do que o minério de ferro que a Vale entrega ou até mesmo que o alumínio que a CBA entrega. O ferro cromo hoje ele é essencial aqui para o desenvolvimento de aços inoxidáveis, que são utilizados na indústria alimentícia, petroquímica, química, de celulose, construção civil, produtos da chamada linha branca, instrumentos odontomédicos, utensílios domésticos, entre outros. Então é um produto que ele é altamente demandado pela indústria hoje. E o ferro silício ele tem uma importância muito maior ainda na transição energética, né? Então esse ferro silício de alta pureza aqui, ele compõe a produção de aços destinados à fabricação de transformadores, usinas hidrelétricas, freezers, compressores herméticos para geladeiras, sistemas de refrigeração e motores híbridos para automóveis. Então, principalmente que o ferro silício ele tem uma importância bem estratégica aí nessa transição energética que a gente vê acontecendo ao redor do mundo. Só para produzir aquela diversidade de ligas metálicas, a Ferbasa ela conta com muitos ativos estratégicos, a maioria deles aqui no estado da Bahia. Então a empresa ela possui uma mina de cromo, uma mina de calcário, uma mina de quartzo. Ela também tem uma produção florestal, tem uma metalurgia própria e, além disso, a empresa adquiriu recentemente um complexo eólico com 92 aerogeradores. Cabe destacar que nesse processo produtivo dos ferros ligas, essa indústria de metalurgia ela depende muito de fornecimento de energia elétrica. Atualmente,
Esses geradores eles fornecem aproximadamente metade da energia necessária para a produção dos principais insumos da companhia. Porém, recentemente a Ferbasa ela fechou um contrato com a Aura Energia para o fornecimento de 35 megawatts anuais ao longo de 20 anos. Esse fornecimento ele começa a partir do ano de 2025 e isso vai trazer um custo muito menor de energia para a Ferbasa. Além disso, a empresa recentemente passou a deter participação numa mina de coque na Colômbia. Isso aqui é um ativo estratégico porque é um insumo para a produção dos ferroligas. Porém, apesar de ser uma empresa que tem um modelo de negócios interessante e uma importância estratégica para a transição energética global, a Ferbasa é uma empresa que tem apanhado bastante do mercado nos últimos 6 meses, a cotação acumulando aquela aqui de 21%. Isso aqui é em decorrência principalmente de uma piora gradativa nos resultados da empresa. Isso que a gente vai ver agora no release do segundo trimestre de 2023. Pessoal, analisando os destaques do resultado consolidado do segundo trimestre de 2023, existem alguns pontos que chamam muita atenção aqui. O primeiro deles é a retração severa na receita líquida. Então, a receita líquida ela cai 12,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2023 e na comparação com o segundo trimestre do ano passado, houve uma queda abrupta aqui de quase 32% nessa receita líquida. E em contrapartida, a gente tem um custo de produto vendido, o CPV, ele permaneceu muito alto. Na verdade, houve até mesmo um crescimento desse CPV se a gente compara com o segundo trimestre de 2022, um crescimento aqui de 7%. Então, primeiro ponto-chave aqui, queda drástica na receita líquida e em contrapartida, um custo de produto vendido mais elevado. Com isso, a gente tem um EBITDA ajustado que retraiu 67% na comparação trimestral. E por fim, a gente tem um lucro líquido que retraiu quase 70% no segundo tri de 2022. E o ponto-chave aqui mais importante para a gente analisar é como a margem de lucro da companhia retraiu do ano passado para esse ano, saindo de 41,5% para 19,4%. E o que está acontecendo aqui, pessoal? Na verdade, existe uma demanda mais fraca por ferro cromo e ferro silício no mercado nacional e internacional. O que a gente começa a perceber é talvez uma inversão do ciclo na demanda por minério de ferro. Quando a gente olha aqui para o gráfico do minério de ferro no mercado chinês, a gente vê uma demanda bem mais fraca do que no ano passado. A própria companhia destaca que no segundo trimestre do ano o volume ficou 7,4% comparado ao primeiro TRI de 2023. E essa variação ela foi resultante principalmente de uma queda de 22,8% das vendas realizadas no mercado externo. Então, o mercado externo consumindo menos ferro-ligas. Pessoal, e a receita líquida do trimestre ela foi impactada negativamente por 3 pontos-chave. O primeiro deles foi uma queda de 7,4% no volume de vendas, ou seja, a empresa vendendo menos, principalmente para o mercado externo. Além disso, houve uma queda de 4,8% no preço médio das ferroligas. E, por fim, houve uma queda de 3,3% no preço médio do dólar praticado. Então, a gente teve 3 fatores agravando aqui. Um menor volume de vendas, um menor preço médio do principal produto que a empresa acaba entregando tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo e, por fim, uma queda de 3,3% no dólar, que isso aqui acaba impactando muito o resultado da companhia, já que metade das receitas elas vêm justamente do mercado externo. Então, a Ferbasa é o tipo de empresa que, quando o dólar está mais caro, ela acaba sendo beneficiada. Pessoal, então qual é o melhor cenário para a Ferbasa? O melhor cenário para ela é justamente um mercado externo com alta demanda por ferro cromo e ferro silício e um preço de dólar um pouco mais elevado. Isso aqui que acaba jogando as receitas para cima, que foi o que aconteceu justamente no segundo trimestre do ano passado, que é o nosso trimestre de referência. Por isso que quando a gente olha para o resultado atual, a gente toma um susto com a queda tão drástica, tanto das margens quanto do lucro líquido. Entretanto, tem que entender que o resultado do segundo TRI de 2022 foi um resultado excelente para a companhia. Então, é bem difícil que a gente consiga ter um resultado como o segundo TRI do ano passado nos próximos trimestres. A gente deve ver uma normalização maior do preço do minério de ferro e, com isso, a companhia deve manter essa margem na casa aí dos 20%, que ainda continua sendo uma margem bastante elevada. Pessoal, além de nós termos aqueles 3 fatores impactando negativamente a receita líquida, ou seja, o menor volume de vendas, o menor preço médio dos ferroligas e também o menor preço médio do dólar praticado, quando a gente olha para o CPV, que é o custo de produto vendido, ele ainda continua elevado, tá? Principalmente quando a gente compara com o segundo TRI de 2022. Então, no trimestre de referência do ano passado, ele fechou em 428 milhões e agora, no segundo TRI de 2023, fecha em 461 milhões. Entretanto, quando a gente compara com o primeiro TRI desse ano, a gente vê que já está acontecendo um leve arrefecimento nesse CPV. A gente deve ver a companhia conseguindo enxugar mais esse custo de produto vendido e melhorando as suas margens nos próximos trimestres. Só então os 2 principais pontos negativos que acabaram afetando demais o resultado do segundo TRI de 2023 foram: o primeiro deles, uma redução de quase 25% no preço médio em dólar das ferroligas. Então, a commodity é assim, quando você pega um ciclo forte de valorização, você pega um resultado explosivo. Entretanto,
Quando vem o ciclo de queda, a gente sabe que não tem jeito, né? O resultado também ele é bastante afetado. E com essa queda contínua no preço do minério de ferro, a gente deve ver os resultados levemente pressionados no curto prazo. Além disso, pessoal, o outro ponto-chave negativo que acabou puxando demais esse resultado para baixo foi a elevação de quase 20% no CPV. A gente viu que o custo de produto vendido ainda continua elevado. Ele não acompanhou essa queda drástica aqui no preço do minério de ferro, mas a gente deve ver ele acompanhando também essa queda, pessoal. E com isso nós temos aqui uma margem EBITDA que sai de 50% no segundo TRI de 2022 e cai para 23% agora no segundo TRI de 2023. Pessoal, depois de tudo que nós vimos, será que está valendo a pena investir na Ferbasa nos preços atuais? Bom, quando a gente olha aqui para os indicadores de valuation da empresa, a empresa parece realmente muito descontada. Mas temos que considerar que a empresa ela conseguiu catalisar muito bem um ciclo forte de alta no minério de ferro. Então, o minério de ferro chegou a custar $219 e agora ele retrai aqui para a faixa dos $104. É claro que ela oferece um produto que é mais sofisticado, né? Que é o ferro-ligas. Entretanto, o ciclo de valorização do ferro-ligas ele também está diretamente conectado ao ciclo da commodity, que é o minério de ferro. E a gente está vendo uma retração severa aqui nesse ciclo. Por isso eu acredito que no curto prazo a Ferbasa ela deve continuar tendo ali as suas margens pressionadas. Agora, qual que é o ponto-chave da Ferbasa? É que ela é uma companhia muito completa, né, pessoal? Ela tem um portfólio diversificado aqui de minas, ela tem integração direta aqui com o segmento de metalurgia, ela já produz uma energia própria capaz de suprir metade da sua demanda energética e adquiriu recentemente uma mina de coque na Colômbia. Eu gosto muito da Ferbasa, acho que ela é uma companhia que tem um modelo de negócios muito difícil de ser replicável e os produtos que ela entrega acabam tendo um valor agregado muito maior do que o alumínio e do que o minério de ferro. A gente sabe a importância do ferro cromo e do ferro silício para o desenvolvimento da economia como um todo. Entretanto, no preço atual, eu não me sinto confortável em montar a posição nesse ativo. Esse ativo aqui eu vou acompanhar ele ao longo de anos e caso ele venha a sofrer uma certa desvalorização num ciclo de queda mais forte do minério de ferro, eu com certeza vou considerar a possibilidade de trazer ele para minha carteira, porque eu gosto demais do modelo de negócio. E cabe destacar que essa é uma empresa que entregou um retorno absurdo para o seu investidor nos últimos 15 anos. Então a empresa está entregando aqui um retorno de 1.600% contra 308% do CDI e 90% do IBOV no período aí de 15 anos. Então, uma empresa bem completinha, com um modelo de negócios muito interessante, mas que no preço atual eu não considero ali uma excelente oportunidade. Posso estar errado? Claro que eu posso estar errado, mas dentro da minha perspectiva de retorno ajustado ao risco, eu acredito que tem melhores oportunidades hoje no mercado. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aí o que você acha da Ferbasa para uma carteira de investimento de longo prazo.